Olá, seja bem-vindo. Esse é o Pod Pro Educação Conectada. Eu sou Felipe Maia. É um prazer tê-lo conosco nesse dia tão especial do primeiro episódio do Pod Pro. E hoje nós temos uma convidada muito importante. Ela trabalha numa área da educação que hoje eu atuo e vejo como da maior importância, não só por ser a educação, mas por tratar de uma pauta muito específica, que é a educação especial e inclusão. Hoje eu recebo Ana Paula Beraldo. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, Felipe. Muito obrigado pelo convite, a disponibilidade e se sinta à vontade aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Nesse de vir no aqui nosso falar espaço. esse assunto tão importante, né? E tão urgente, né? Que é a educação especial. É algo que está presente no nosso dia a dia, né, enquanto hoje professores, né, que somos, sim, mas enquanto na sociedade. É uma pauta que cada vez está mais em alta, né, em referente. Mas, Ana Paula, antes de a gente falar um pouquinho sobre a inclusão, vamos lá retratar um pouquinho a sua história. Você é de onde? Eu sou daqui de Pouso Alegre mesmo, né? Sou natural de Pouso Alegre. Atualmente eu estou como professora, né? Eu sou, assim, o meu cargo de origem é professora, mas eu trabalho no CREI, né? O CREI é um Centro de Referência Educação Especial Inclusiva, né? Que toda a SRE, né? Toda regional de educação de Minas Gerais tem um centro, né? Atualmente eu estou como coordenadora. Mas eu já tenho, assim, uma longa estrada aí na educação, né? Eu atuo na educação faz 12 anos, né? Eu sempre tive vontade de ser professora, tudo, mas quando eu terminei lá o meu ensino médio, há um tempo atrás... Você tinha alguma referência família ou era só um desejo mesmo? Não, referência não. Eu sempre tive vontade mesmo de atuar como professora. Mas aí quando eu terminei o ensino médio, que foi para eu fazer o magistério, o antigo magistério, foi naquele ano, acho que 2000, 99, Você chegou a fazer 2000. aquele terceiro ou não? Quando eu fui para fazer, tinha abolido o magistério. E aí eles tinham iniciado a faculdade que era... normal superior. Normal superior. Mas aí eu fiquei um pouco assim, indecisa, insegura em fazer e fui para outra área. Aí fui fazer automação industrial. Nossa! Não tem nada a ver. Mas aí sempre com o meu coração pensando na educação, sabe? Já era um desejo mesmo. Exatamente, querer ser professora. Aí fiz um curso tal, técnico, fui fazer estágio, falei, não, empresa não quero. Mas aí eu fui fazer outras coisas, né? Aí acabei indo para a área do comércio, aí depois eu fui pro banco, trabalhei em banco. Foi passando um pouquinho. Fiz um tour que não tem nada a ver, mas sempre assim com vontade de ser professora. Aí, deixa eu lembrar o ano, acho que foi o ano de 2008, eu falei, não, agora eu vou ser professora. Agora é minha vez. Agora é minha vez, ou agora ou nunca, né? Eu pensei, não, depois eu vou ficando mais velha, vai ficar mais difícil. Mas aí eu tinha 25 anos, aí eu comecei a fazer faculdade de pedagogia. Aí, assim, aqui em Pouso Alegre mesmo? Aqui em Pouso Alegre. E aí, quando eu comecei a fazer tudo, antes de terminar, acho que no último ano, teve um concurso do estado e eu fiz e passei. Aí fiquei esperando, aí logo em seguida eu já fui chamada, né? Eu não tomei posse logo em seguida, não. Foi para contrato, né? Aí eu trabalhei acho que uns 2, 3 anos, depois me nomeou. Aí depois eu sempre fui professora. Parou? Não, aí eu não parei mais. Você lembra qual a primeira escola que você pegou? A primeira escola foi a Escola Estadual Virgília Pascoal. É onde nós estamos atualmente. Sim. Que legal. Aí eu fui para lá. Lá eu trabalhei no segundo ano, trabalhei na biblioteca, tinha um projeto integral, né, que a gente atendia todas as crianças, assim, de todas as séries. Trabalhei acho que 2 anos, aí fiquei lá acho que uns 7 anos. Aí depois de lá, sim, fiquei bastante tempo. Aí depois eu fui para a Escola Estadual Joaquim Queiroz, né, que é a escola minha de origem, onde eu tenho o meu vínculo hoje. Lá trabalhei mais 8, acho que lá foram 7 anos. 7. Bacana. Eu eu estudei nas duas. Nas duas? Joaquim Queiroz também? Joaquim Queiroz. Na época era primeiro e quarto ano, né? Sim. Não que eu seja velho, tá? É só uma questãozinha de nomenclatura. Quando era do outro lado da praça ainda. Sim, era no outro prédio antigo. Eu já trabalhei neste prédio novo agora, que já atualmente na parte de baixo. Mas é uma escola, até quando eu cheguei lá, eles estavam completando, estava assim, em festa, o colégio e tal, porque eles estavam fazendo 70 anos, né? É uma escola bem antiga aqui em Pouso Alegre. Tradicional, isso, né? muito, muito tradicional. Eu tinha muito, assim, sabe, um desejo de trabalhar lá mesmo. Tanto com os profissionais, assim, sabe, eles falavam lembro muito. Que quando eu entrei no segundo ano lá, tive que fazer prova, tudo é uma escola referência mesmo, né? sabe? E continua, né, com essa Isso, questão. continua. Hoje ela já está com o quê? Ela 77 anos ela tá agora. Bacana. E aí depois eu fui pro estadual, que geralmente os alunos saíam do Joaquim Queiroz para o estadual. E aí fui pro Clarice Toledo na 7ª série.
lá no São Cristóvão. Sim. E aí migrei para o Virgília, que na época as duas no mesmo prédio ainda, não tinha o prédio da Clarice Toledo. E terminei o ensino médio no Virgília. Lá no Então, Virgília, sou aluno, então. sou fruto da escola. Eita. E até eu achei engraçado que o ano passado a gente fez 40 anos do Virgília. Isso, foi 40 E eu estava anos. como professor. Olha só, Então, é verdade, foi foi bem mesmo, emocionante, porque você saber que você foi aluno e outra hora a gente volta como profissional. O Virgília realmente eu não cheguei a estudar. Quando eu fiz a pré-escola, minha mãe fala que era o Virgília, mas só que não tinha municipalizado ainda. É aquela que era ali embaixo? Isso, é uma escola que acho que atualmente era... Agora o prédio está vazio. Exatamente. Certo. Mas depois municipalizou, né? Mas eu não cheguei a estudar na escola Virgília mesmo, né? Ah. Mas voltei lá agora para poder trabalhar, né? Mas eu gosto muito e agora nós estamos lá, mas assim, o nosso vínculo lá é só o administrativo mesmo, né? Porque é só a sede, digamos, só a sede, isso? Exatamente. Nós temos uma equipe onde nós atendemos todas as escolas. O CREI, repete pra gente, por favor, a nomenclatura. O CREI é um centro de referência em educação especial inclusiva. Certo. Então, toda a SRE tem um CREI, que é um centro. Então, toda a regional de Pouso Alegre, esse núcleo parte da onde você atua agora, é isso? Exatamente, nós somos assim responsáveis por dar assistência, né, orientação, auxílio para todos os professores de todas as escolas, né, que fazem parte da nossa SRE, que é o total de 66 escolas. 66 escolas que atuam em Pouso Alegre e região. Exatamente, faz parte da nossa regional, né? Tanto na parte de treinamento, o estudo de caso mesmo, quando traz uma demanda, temos um aluno nesse perfil, exatamente, nesse tipo de... O nosso objetivo, assim, que o centro foi criado, realmente é para poder atender as escolas, mas as escolas não escola, né, a parte física já nós sabemos, mas assim, a parte, como é que fala, docente mesmo, então todos os professores, especialistas, ou gestores, então nós estamos para poder auxiliar eles, tanto para um caso específico de um aluno que chegou, eles estão tendo alguma dificuldade, uma demanda, ou para poder, nós também ofertamos cursos, né, capacitação na área de educação especial, né? Certo. Nós temos aí, o ano passado, nós ofertamos vários cursos de PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual voltado para o aluno. Agora mesmo, mês que vem, nós vamos começar com um novo curso, que é um curso de educação especial na educação básica, né? Que bacana. Ana Paula, uma questão que sempre vem à tona, e às vezes as pessoas que estão nos assistindo em casa falam assim, nossa, mas agora está tendo tanto aluno, né, especial. Mas eu acredito que você, enquanto aluna, né, na época que nós fazíamos a escola, de fato não era visto esses alunos, né, dentro dessa inserção do cenário da escola. E isso não quer dizer que não existiam, não é isso? Isso, eu acredito assim, existia do mesmo jeito. Lembra aquela velha frase, esse aluno é arteiro, esse aluno não para de sala, ele quer ficar saindo, quer beber água, o aluno não para. Existia, só que o que acontece? Há algum tempo atrás não tinha-se o diagnóstico, né? Não tinha nem nome, hoje né? Hoje em dia, exatamente. Hoje em dia é muito precoce. Nós temos aí alunos de primeiro ano que já chegam todos laudados. Nós temos um número grande de alunos, né, em educação especial, aliás, educação infantil, né, que hoje é a família, né, eles são mais assim, mais esclarecidos, sinais, exatamente, né? Mesmo quando bebê, não que você pode fechar um laudo com bebê, mas hoje em dia nós temos casos sinais, de crianças, né? Aí de um ano e meio, que você já consegue ver algumas características, alguns comportamentos, né, que a gente já pode ver aí que já deve fazer parte do público da educação especial. Então, a família tem procurado, né, essa ajuda, né, esse auxílio antes. Então, por isso que hoje nós temos, assim, muitos laudados. Mas não tinha aquelas crianças, só que não tinham laudo, né? Sempre estavam presentes, só não tinha essa característica ainda, Você pode né? ver que a gente pode conversar com todo mundo que é da nossa época de escola, que fala, tinha os mesmos alunos, né? Os famosos aí, que tinham dificuldade de aprendizagem. Só que na nossa época tinham o quê? A reprovação, né? Então, o aluno era reprovado. Ia segurando, até o momento que acabava de desistir. Exatamente. Hoje em dia, não. A gente sabe aí que nós temos, né, um trabalho exatamente, mais trabalho desenvolvido para eles, né, uma atenção especial, né, que é o atendimento educacional especializado, que é um direito deles, né? Bacana. Então isso ajuda muito. Ao longo da sua carreira, tem algum caso de algum aluno assim que te sensibilizou? Sabe aquele que te marca? Assim, uma coisa que você poderia compartilhar? Foram tantos. Quando eu iniciei a minha carreira, né, assim, como professora, o que eu falei para vocês, eu tinha vários alunos, né, que a gente sabia que era público de educação especial, mas não tinha diagnóstico, né? Mas assim, que eu sempre conto, que foi muito, me marcou bastante, foi quando eu fui para o Joaquim Queiroz, que chegou lá e eu recebi um aluno, né?
E esse aluno, ele tinha estudado a vida toda dele na PAI. E eu lembro que a mãe dele tinha, assim, um desejo, né? Eu entendo ela como família, né? De fazer com que o filho dela estivesse incluído, né? Numa escola regular. E acho que é um terceiro ano, isso mesmo. E ele tinha estudado desde bebê na PAI, né? E ele era um aluno autista, com outras complicações, e ele entrou na minha sala. E eu fiquei com as mãos atadas. Eu falei, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? Eu sou professora, eu só tenho pedagogia. Eu lembro que na época eu estava fazendo uma especialização em psicopedagogia, mas estava estudando. Ainda não era, ainda... Eu lembro que eu entrei em desespero e ele tinha dificuldade de locomoção, dificuldade na fala, em desenvolver as atividades pedagógicas ali, eu com uma sala numerosa de 30 alunos, o que eu vou fazer com esse aluno? Mas se ele caiu para mim, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu tenho que buscar. Eu lembro que eu fui buscar ajuda com a minha supervisora na época. Hoje ela já aposentou, ela já nem está mais ativa. E eu falei com ela, eu falei, o que fazer com esse aluno? Eu lembro que ela me deu um livro e falou, Ana, aqui ó, é isso. Aqui, você precisa estudar. Eu peguei aqui aquele livro imenso, extenso, como que eu vou ler isso aqui? Eu queria algo prático, palpável, né? Prático. Eu falei, o que eu vou fazer? Se eu começar a ler aqui, eu vou demorar um ano pra ler esse livro, gente. Eu não vou dar conta. Aí, então, que eu fui começar a estudar realmente, entrar na educação especial. Confesso pra vocês, assim, pra você, que eu achava que eu não tinha capacidade, que eu não tinha habilidade para aquilo. Então não foi assim, eu quero trabalhar com... Não, educação especial não foi. Realmente caiu, eu posso dizer assim que foi uma coisa... Eu fui assim, que eu fui descobrindo, me desenvolvendo dia a dia, ano após ano, né, com a demanda. Mas aí com esse aluno específico eu comecei a estudar, aprofundar mesmo o que ele tinha. Aí eu fui procurar o laudo dele, ver o que ele tinha. Eu comecei a desenvolver um trabalho com ele, criei essa parte afetiva que foi muito importante, né? Essa empatia que ele não tinha comigo, a gente foi criando esse vínculo. E aí depois de uns 3 meses chegou um professor de apoio para ele. Mas aí sim, aí a partir dele vieram muitos outros. Foi e aí casos, exatamente. Né? Aí mas marca, né? Exatamente, ele marcou, porque realmente eu não sabia o que fazer com ele. O que eu vou fazer com esse aluno? Hoje ele já está lá no ensino médio, eu encontro com ele. É muito gratificante. Acho que às vezes o aluno não tem noção que esses marcam quanto marca a nossa vida, né? Exatamente, marca. E aí eu lembro que nesse ano específico, eu lembro que foi muito marcante, que eu tive um outro aluno que eu encontrei até com a pasta dele, tudo, ele tá no ensino médio. E aí eu lembro que ele era muito inteligente. Na época, assim, ele nem era TEA, não, né? O transtorno do espectro autista. Ele era Asperger, porque ele era, assim, um QI elevado, que é um menino muito inteligente, mas com muita dificuldade de registro, assim, de participar. Tanto é que eu ia dar aula, na verdade, ele que dava aula no meu lugar. Ele era uma enciclopédia, falando, sim, trazendo, ele era aquela né? coisa assim, sabe? Ele participava da aula, aquela coisa. Eu falava, e agora, como que eu vou lidar com esse aluno? O menino, ele é Asperger, ele sabe esse QI. Aí fui estudar, ver como que eu tinha que fazer. Que, na verdade, ele não precisava ali de um apoio, ele precisava de uma suplementação, né? Eu tinha que trazer algo para ele. Exatamente. E aí eu comecei a estudar, comecei a especializar, porque realmente eu vi que o que eu sabia era muito pouco. Eu precisava, aliás, ainda é muito pouco, né? Educação é algo que você precisa estar ainda contínuo, mais. Né? É contínuo. E aí eu comecei a estudar, comecei a procurar e ver assim. Às vezes nós olhamos e falamos, é tudo TEA, são todos autistas. Não, mesmo com a mesma deficiência, cada um tem a sua particularidade, as suas especificidades. Eu ainda acho que isso é uma coisa que a gente tem de desmistificar muito. Exatamente. Porque às vezes a criança chega com um laudo e às vezes a gente trata com mais um número. Chegou mais um autista. Não é assim. Não é mais um autista. Até porque numa sala, eventualmente, com 30 alunos, nós temos 30 indivíduos com necessidades diferentes, com comportamentos diferentes, que rende ou não aquilo que é proposta. Exatamente. Porque às vezes a gente vai apresentar um conteúdo e talvez boa parte tenha dificuldade em relação àquele conteúdo. Isso tendo laudo, não tendo laudo. Exatamente. E aí você, como professor, você tem ali, entra muita flexibilização curricular, não é só para aquele aluno que é público de educação especial. O que tem dificuldade de aprendizagem também, ele aprende de uma forma diferente. Eu falo que a gente precisa entender o que é a parte da educação especial e o que é a inclusão dentro da educação. Porque se a gente vê na legislação, a educação especial seria as crianças tem um laudo, uma determinada condição que elas precisam ser adequadas dentro do currículo, partindo dessa dificuldade ou necessidade que ela precisa para acompanhar. Sim. Quando a gente já fala da educação inclusiva, e às vezes a gente fala muito sobre a inclusão, mas é incluir todos. Exatamente. Todos para a educação.
E não estamos discutindo se tem laudo ou se não tem laudo, com dificuldade ou sem dificuldade. Até mesmo porque se a gente for trocar figurinha, com certeza você tem aquela matéria que você não se dá bem. Sim. Como todos nós. E não é questão de ser um aluno da educação especial ou não, né? Exatamente. Acho que a gente precisa ainda trabalhar muito nessa questão, né? Isso, a questão da inclusão ainda precisa, porque quando é o que você falou, né? Inclusão. Eu acho que ainda tem muito o que desmistificar, muito o que tirar, assim, esse preconceito, né? Tanto de escolas, ainda que nós temos servidores, né? Parte de gestão, né? Mas, assim, eu acredito que nós já desenvolvemos muito, né? A gente já está, assim, num patamar que eu acho que as pessoas estão começando a entender, né? Eu acho que hoje já existe a inclusão na escola, Exatamente, ponto. Ela está presente. Agora a gente só precisa desenvolver Agora a gente precisa ela, trabalhar mais, né? Exatamente, né? E é um trabalho contínuo, né? Porque eu já fiz algumas especializações, continuo estudando, que eu também atuo nessa parte de inclusão, mas cada dia surge uma demanda diferente, né? Sim. Um diagnóstico diferente, ou entende-se um comportamento diferente. Exatamente. Então, o que deu certo, o que aplicávamos ontem, não necessariamente funciona hoje, né? Exatamente. Tá em constante descoberta, né? Eu acho que estão vindo aí vários transtornos, né? Muitos transtornos aí que é muito mais difícil de... Às vezes, assim, a gente vê que as próprias famílias mesmo acaba que tem esse preconceito. O meu filho é da educação especial, ele é autista, ele tem TDAH, ele é TOD, mas tem outros transtornos que são muito piores. Eu acho assim que a gente tem que mesmo aceitar, né, e procurar ajuda, né, e ver assim que eles estão aí, eles precisam ser incluídos e que cada um precisa fazer a sua parte, né? E aí, acho que enquanto família também precisa ter essa aceitação. Eu acho que quando tem essa aceitação a gente consegue levar, né? Exatamente, que daí a gente consegue ter essa parceria família escola, porque também não adianta a escola querer incluir, querer fazer se a família não entende. A gente vai presente. Exatamente. Isso enquanto aluno, qualquer aluno, né? Porque se a gente falar assim da educação significativa, é que de fato construa no aluno aquele sentimento de entendimento daquele conceito que está recebendo, mas a sua aplicabilidade junto à família e à sociedade. Exatamente. Porque se a gente pega a legislação, qual é o papel da escola? Formar um cidadão. Aliado aos conteúdos específicos que ele precisa ver. Mas a gente precisa entregar para a sociedade um cidadão completo. Exatamente. Ou deveríamos, pelo menos, né, no processo. E aí a criança, né, com a sua limitação ou não, ela precisa também estar nesse processo. E em relação, assim, ao trabalho do dia a dia, existem professores que estão chegando agora, já temos os professores com 10, 15, 20 anos de educação. Você sente ainda, não digo uma resistência, mas é diferente um profissional que já está muito atuante e do novo profissional que está chegando no mercado? Felipe, talvez o que eu vou falar aqui vai ser um pouco de controvérsia que você está perguntando. Não sei o que você espera, né? O que eu responda. Mas assim, talvez a gente olhando para a educação e falar é muito mais fácil a inclusão para um professor que está 10 anos dentro de uma escola, 20 anos de uma escola, ou esses professores estão chegando agora? Eu digo para você que talvez esses professores estão chegando agora. É muito difícil, sabe? Eu entendo perfeitamente que são públicos diferentes. Há 20 anos atrás a gente tinha uma clientela diferente. Eram nós, né, que éramos os alunos, né? Nós que não tínhamos laudo, nós que não tinham, né? Não é a mesma coisa que hoje. Hoje em dia, então, eu acho assim que é muito mais... Não que seja mais fácil, eu acho que a educação é um desafio, né? Mas eu acho que os professores que estão chegando agora, que estão com mais, digamos assim, com aquele gás, assim, sabe? Eu preciso aprender, eu preciso fazer. Apesar que também a gente tem algumas exceções, alguns professores... Tem os dois lados. Tem os dois lados. Tem uns que estão chegando também, que não querem nada, achando que educação é fácil, não é fácil, né? Quer dizer, eu acho que não existe uma área fácil, mas acho que a educação é uma área de muita responsabilidade, né? A gente está formando, porque você acabou de falar, cidadão, né? Cidadãos aí. Então, eu acho que isso aí faz, né? A flexibilidade. Mas eu acredito que tem de tudo, um pouco lá, um pouco cá. Mas eu acredito que os professores que estão chegando agora, se formando agora, eles estão, digamos, mais atualizados, eles estão, sabe, do que a gente pega. Talvez hoje eles já estudam sobre. Exatamente. Porque até se a gente pegar os currículos da faculdade, não tinha, né? Exatamente, a gente não tem. Igual hoje mesmo já tem aí, né, Libras, muitas outras, tem esses currículos mais antigos. Não tinham, né? Mas não tinham, né? E até a questão da inclusão mesmo, né? Eles não tinham muito. Eu lembro que eu trabalhei lecionando nos cursos superiores, de licenciatura eu trabalhei em pedagogia, em música, em letras e história. Tinha a disciplina de educação especial, mas era uma disciplina assim, bem pequenininha. Sim, a carga horária a carga era bem pequena, tipo assim, 2 aulas na semana, bem esporadicamente. E hoje, se a gente pensar na educação, o quanto ela está presente, se a gente pensar, deveria ser meio a meio. Exatamente. A carga, porque
Hoje, se a gente pensar no processo de inclusão, partindo do pressuposto que todos têm que estar pertinente à escola, ao conteúdo, é muito importante essa visão. Exatamente. Até porque a gente recebe as crianças, cada um de uma família, de um contexto cultural, social, financeiro. Isso também é um processo de inclusão, né? Exatamente. E aí você vê numa sala ali que a gente pensa que vai pegar uma sala que vai ser uma sala homogênea. E não vai ser. Nunca a gente consegue, né? Mesmo que não tenha alunos laudados. Então, a gente precisa entender um pouco de cada contexto ali, porque aluno aprende de forma diferente. Cada um tem uma forma de aprender. A gente precisa se adequar a isso, né? Eu lembro, essa questão de metodologias, né, do aprendizado, a primeira pós que eu fiz foi de didática. E aí eu comecei a estudar sobre como ser professor e falar sobre metodologias. E aí eu percebi que eu, enquanto aluno, eu tinha um perfil em relação ao aprendizado. Eu sou muito visual e eu tenho que ser participativo, eu preciso comentar sobre, eu preciso falar sobre. Eu não sou aquele aluno passivo que registra, ou fica lendo e relendo e adequo e memorizo. Eu preciso desse desenvolvimento para eu poder fixar. E aí eu entendi que eu, enquanto aluno, existia aquilo que me adequa. A mesma forma que se eu estou do outro lado, enquanto professor, eu preciso criar uma metodologia que chegue até o meu aluno. Porque às vezes você tem uma boa experiência, né? Você é um bom profissional, só que eu não posso trabalhar só numa linha hoje mais. Não tem como, né? Você pensar que eu aprendi assim, tipo a síndrome de Gabriela, eu nasci assim. Isso, não dá mais. Não dá. Não acho que num tempo que a gente está, né? Tipo assim, no contexto que nós estamos, realmente o professor ele tem que estar aberto ali para novas didáticas, né? Ele tem que buscar, porque realmente não dá mais para fazer chegar numa sala de aula e sentar todo mundo ali enfileiradinho e achar que todo mundo tem que ficar ali bem quietinho, que não pode olhar para o lado para poder olhar para o professor para aprender. Não, a gente precisa se mover. Essa mobilidade, a gente precisa se mover, a gente precisa fazer, sabe? Tem que ter outra dinâmica ali de ensino, porque realmente, assim, os nossos alunos estão chegando diferentes, né? E nós viemos de uma época que a tecnologia não fazia parte da nossa realidade. Isso, E hoje as crianças chegam na sala de aula sem saber ler e escrever, mas ela domina o celular. Então, aí a gente precisa usar desse recurso agora. É lógico que tem que ter toda a sabedoria, né? Saber que momento, né, que situação. E isso é assim, falando agora de educação especial, o que a gente tem recebido muito, que os nossos alunos, público da educação especial, tem toda a dificuldade, tudo, mas consegue manusear um aparelho eletrônico muito bem. Desenvolver, e aí a gente fala assim, então vamos usar desse recurso para poder, né, levar aprendizagem para ele, chamar atenção para ele. Então a gente tem orientado muitos professores de apoio, às vezes quando chega com essa demanda pra gente, o que fazer com o aluno, só quer o celular, mas não quer registrar, não quer nada. Então vamos utilizar disso, né? Eu tive uma situação com um aluno que eu assisto e tinha que fazer uma prova de português, tinha que fazer uma redação. E ele falou, não, vou fazer a redação. E resistente. Eu falei, eu preciso que você faça. E ele ficou bravo e começou a ficar nervoso, né? Eu falei, tá bom, não quer fazer, não vai fazer. Aí ele ficou sentado na biblioteca, eu tava assistindo os outros alunos, e ele lá. E ele gosta muito de computador. Aí eu falei, fulano, você não quer digitar sua redação? Aí ele, quero. Aí, ó. Fomos pro computador e ele fez a redação dele. Então, às vezes, a gente fica, talvez, condicionado, às vezes, enquanto professor mesmo, né? É claro que é um cenário específico, mas o quão a tecnologia, para ele, fez sentido. Isso. Porque outrora que ele não ia fazer, e lembrando como é um aluno autista, não é manha, é um comportamento que ele tem, porque ele, naquele momento ele decidiu por isso e ele não vai ceder. Porque ele vai ficar, né, não vou fazer, e ele não consegue, talvez, desvincular. Mas com um pequeno incentivo, ele fez. E um outro ponto também que eu tenho percebido bastante, assim, com a experiência que a gente tem, né? A gente recebe a demanda, a gente tem feito as visitas, tudo, que às vezes os alunos, público da educação especial, mesmo assim, público ou que tem outro transtorno, uma dificuldade de aprendizagem, eles têm dificuldade em fazer a avaliação, as atividades daquele método tradicional de registro, de prova. Tem que ter, tem né? que ter, tem que fazer, tem que escrever. Gente, existem diversas formas de você avaliar um aluno, né? Nossa, eu falo assim, como eu atuo na rede estadual, eu falo o que traz pra gente a resolução que rege a educação especial, que é a 4256 de 2020. Então, lá tem artigos que falam pra gente claramente, né, que o aluno ele tem direito à flexibilização curricular, outras formas de avaliar, seja oralmente, seja qualquer outra forma, numa condição, né? Exatamente, numa forma diferente. Então, é de direito dele. Então, a gente pode aplicar isso também para um aluno que tem dificuldade de aprendizagem, para um aluno que tem outro tipo de transtorno. Os planos, né,
trabalhamos específico, quando o aluno tem uma dificuldade, eu já fiz, apresentou, você já fez, né, todas as estratégias ali, Sim. de uma forma geral que está a seu acesso, e ele ainda não atingiu, a gente precisa criar outra coisa, ou buscar outros recursos. Exatamente, E às vezes a gente fica só achando que é só aquela provinha. Aquela provinha registrar, escrever, não é ali transcrever. Eu, enquanto professor, até na universidade eu falava, algumas matérias eu tinha mais flexibilidade, mas porque o MEC, ele mesmo assim, ele cobra, tem que ter um sistema de avaliação e a prova ainda é esse sistema. Sim. Mas eu conseguia registrar de outras formas que eu conseguia extrair do aluno aquilo que eu necessitava. Exatamente. Porque às vezes o aluno nota 10, né? A gente fica tão focado na nota 10 e não necessariamente o que tira 10 é o que mais entendeu. Exatamente. Aquele propósito. Até porque a nota ela é condicionante, mas se o aluno não leva aquilo enquanto aprendizado, acabou a prova, acabou o estudo. Exatamente, você não vai conseguir reproduzir depois na vida secular dele lá e não tem funcionalidade nenhuma, né? Então, né, tudo aquele trabalho que você fez talvez não necessariamente se resume na nota. Exatamente. Mas a participação, a colaboração, Sim. né, o envolvimento, inclusive da família. Isso, a socialização junto, né? dele ali no grupo dele, isso é muito importante, né? Eu lembro que uma turma de segundo ano tinha que fazer entrevista com as famílias. E o quanto eles ficam alegres, né, de fazer uma atividade, de contar as histórias deles, aí ele traz todo o material. E a participação da família é fundamental, né? Para um bom desenvolvimento. Exatamente. Aí a gente consegue ver isso claramente numa sala de aula, quando tem aliás, é difícil achar uma sala de aula, né? Que você consegue ali com todos os pais sejam... infelizmente ainda não consegue, mas quando tem um número ali, assim, é bom, você consegue ver o desenvolvimento daquela criança. E a gente que tem, assim, vários anos, né? Na educação, a gente consegue ver como que tem diferença quando a família é ativa, que, tipo assim, ela participa, que a criança se sente, assim, pertencente, importante ali, né? Então isso faz toda a diferença no seu desenvolvimento. Porque eles trazem todo um olhar diferenciado e sabem que tem um suporte em casa, né? Ao mesmo tempo que, infelizmente, tem criança que chega triste pelo pai não ter participado. Isso. Principalmente quando vai ter algum evento, feira de ciência, algum trabalho que você leva a proposta para que a família participe. Como a gente consegue ver ali, fica evidente ali que aquela criança que não teve aquela ajuda, o auxílio, ela se sente excluída, ela se sente diferente, porque ela realmente, aquela que os pais ajudam, que faz acontecer, aquela criança, você vê, não, aquela ali a família não ajuda. Aí entra nossa, eu já tive várias experiências disso, porque a gente vê que a família realmente... E eu acho que às vezes o aluno até perde a vontade, né, indiretamente. Ele está presente ali, mas ele cria uma certa barreira. Isso, mesmo ele não sabendo o que é. Exatamente, porque muitas famílias, às vezes, acabam como se diz, buscando mesmo e cobrando nota, aquela coisa ali, mas eu acho que o mais importante, às vezes o aluno nem consegue chegar naquela nota, porque realmente ele não teve apoio, ele não teve. Quantos pais aí que não conseguem participar do momento tão importante que é uma tarefa, uma atividade que é realizada para casa, como isso faz diferença na vida do aluno quando ele chega lá, que ele mostra para a sala, para a professora, eu fiz, minha mãe ajudou, ou alguém que seja responsável por ele, né? Então, assim, a educação realmente, quando se tem essa parceria de família, nossa, escola, professor, família, isso aí dá muito resultado. A gente consegue ver. E não tem como a gente falar de sociedade se não falar de educação. Não tem como, exatamente. E educação, assim, a gente sabe que a escola é um papel fundamental, né? Ela ali que está ali preparando, mas a família precisa estar engajada nesse também, nesse mesmo propósito. Eu lembro de uma situação de uma aluna contando, ela já lecionava. Ela não era formada ainda, mas ela já estava atuando no mercado. E aí tinha uma aluna que estava com muita dificuldade em relação ao desenvolvimento. E a escola mandou vários avisos, solicitações, e a mãe não aparecia. Em determinada uma reunião, era a última reunião do ano, a mãe apareceu. E a professora, né, pediu para ela se apresentar, porque ela não a conhecia, e perguntou, nossa, mãe, que bom que você veio, né? Precisava falar com a senhora sobre... Ela falou, não, essa aí, eu não quero saber de nada, eu quero saber por que meu Bolsa Família acabou. E aí ela me contando assim, impactada, e eu também compadeci, eu falei assim, gente, como é que o problema da mãe é o Bolsa Família, não é o estudo. E talvez seja um reflexo de tantas outras famílias também, né? Sim, exatamente. É triste a gente ver uma situação. Porque a criança, ela não tem essa dimensão ainda. Não, né, pra ela nem faz estrutura. Não, pra ela não. Acho que ali a participação é muito mais importante, né, do que essas coisas. Mas realmente, isso aí é uma realidade bem... presente. E às vezes até um aluno ele encontra em nós professores
aquele apoio ou aquele exemplo, né, que talvez em casa ele não esteja. Sim. Ou não se reconhece às vezes, E a gente pensa que não faz né? diferença, mas agora você me fez lembrar de uma situação também. Alguns anos atrás eu tive um aluno e ele chegou na escola, assim, ele era de uma outra escola e ele chegou dando muito trabalho, a parte comportamental, mas eu sabia que aquele comportamento dele ali era um gatilho de uma situação que ele passava em casa, que ele tinha dificuldade. E eu comecei a atendê-lo. E eu lembro que eu chamei, a supervisora, que a gente nunca, assim, eu nunca conversei com os pais sozinha, a gente sempre chamava a supervisora para poder acompanhar, a especialista ali. Eu conversei com a mãe e a mãe falou que realmente ele tinha alguns problemas, tal, em casa, assim, essa questão familiar, mas que ela também achava que ele tinha algum problema na parte aprendizagem, a parte cognitiva ali, porque ele tinha dificuldade em outra escola. E ela tirou da outra escola, porque lá eles falavam para ele que ele não ia aprender, que ele não ia aprender. Seu filho não aprende, ele vai no médico, não aprende. Aí ela relatou que ela não tinha condições. Aí a gente orientou que realmente ele tinha dificuldade, era no segundo ano. Então o menino tinha 7 para 8 anos, o estudante era uma criança. Então eu falei, realmente eu não posso laudar, e a gente é professora, a parte pedagógica, eu sinto que ele tem dificuldade, mas enquanto a senhora vê se consegue procurar um médico, um especialista para levar ele no neuro, ou leva pelo menos no pediatra para ver, porque eu sabia que o pediatra ia direcionar. Sim. Eu não poderia falar que seria um neuro. Mas... Eu lembro que nesse tempo ela falou, eu vou ver se eu consigo, porque tem essa questão de SUS e tudo mais, a gente entende essa realidade das famílias, porque uma coisa eu pedi para levar no neuro, eu sei que eles não têm condições financeiras para isso. Nem sabe o que é isso também. Às vezes não sabe, falta muita coisa ali, né? Conhecimento, tudo. Aí eu lembro que eu comecei a fazer um trabalho com ele. Eu ia fazer um trabalho com ele, e aí eu lembro que eu nem cobrava ela na porta da sala, porque eu falava assim, ela não deve ter nem marcado, mas enquanto professora eu vou aqui, né? Vou tentar fazer minha parte. E eu consegui, Felipe, ele foi indo, nós dá vontade de chorar, sabe? Tipo assim, é quando eu lembro dessa situação. E aí ele foi indo, ele alfabetizou, e ele assim, ele falava muito palavrão, assim, sabe? O vocabulário dele era bem assim difícil. E aí eu fui tentando educá-lo, falava, não, você não pode falar assim com seus coleguinhas, você não pode falar com a tia assim. Eu fui dia a dia, eu fui fazendo. Eu lembro que no final do ano a mãe dele chegou com um laudo, e ele realmente tinha mesmo ali um transtorno e tal. Ele já era final do ano, eu lembro que acho que ele nem foi liberado apoio naquele ano para ele, mas ele conseguiu alfabetizar e a mãe me agradeceu. Avançou. E falou, Ana Paula, eu agradeço, porque assim, eu achava que ele não tinha condições, ele não ia aprender. Ainda usou um termo absurdo, falou assim, meu filho era burro, ele não falei, não, mãe, não pode falar isso. E eu lembro que ele desenvolveu com toda dificuldade. Dentro daquela situação, ele avançou, né? Exatamente, ele avançou e no outro ano eu não fui professora dele e eu vi que daí ele teve acompanhamento médico, ele começou a frequentar a sala de recurso. E eu lembro que ele foi só desenvolvendo, e eu vejo assim, enquanto eu tinha que fazer alguma coisa, né? Então, muitas das vezes não dá pra gente desistir do aluno. Falta esse olhar, né? A gente precisa, eu acho que a partir do momento que o aluno chega pra escola, que fez a matrícula do aluno, o aluno é da escola, é de todos. Então, quando chega na mão de um professor, ele tem que fazer ele pode fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que o professor, a figura do professor, ela é muito importante na nossa formação. Sim. E aí, pensando nisso, você tem algum professor que te marcou? Você fala, olha, eu tenho uma professora X, você pode compartilhar o nome ou não, mas eu queria que você compartilhasse o que essa professora representou ou representa para você. Deixa eu ver se eu lembro, assim, eu acho que de anos iniciais, deixa eu ver. Ou ao longo da sua carreira, seja na universidade também? Eu tenho sim. Acho que foi de ensino médio. Teve sim, uma professora que ela acredita, assim, eu lembro que ela chegava na sala, assim, eu fazia ensino médio, eu estudava à noite, eu trabalhava, então, assim, era um dia eu tinha uma rotina difícil, não é igual hoje, né? Era mais difícil, e eu lembro que ela sempre encorajava a gente. Ela sempre encorajava e falava assim, vocês são capazes. Eu sei que muitos aqui não querem, mas quem tem vontade corre atrás, que vocês são capazes. E aí eu guardei isso comigo. Tipo assim, eu sou capaz. Agarrou naquela Isso, eu sou capaz. Frase, então, né? até hoje, às vezes, assim, a gente tem muita limitação, todos têm, né? Claro. Aí eu tenho as minhas limitações, os meus desejos, os meus sonhos. Às vezes eu penso, não, eu não vou conseguir. Mas eu falo, não, eu sou capaz, sabe? De volta, né? Exatamente. Aí eu lembro disso ela falando, todo mundo é capaz, né? É bacana. E aí eu me assegurei nisso. Eu falo, porque a gente tem muita responsabilidade, né? Estar à frente de uma sala de aula não é só gostar de dar aula. Não. Eu lembro que eu falava para meus alunos o seguinte, geralmente eu pegava as turmas dos primeiros semestres de pedagogia e aí eu pedia para se apresentar, né, para falar a motivação, aí eu se apresentava, eu falava assim, a maioria falava, eu adoro criança, eu adoro criança, eu adoro criança. Aí eu falava, deixa eu te ter uma notícia que eu vou te dar. Se você gosta de criança, vai ser mãe, vai ser tia, vai ser babá, porque ser professora facilita o trabalho, gostar de criança, facilita. Mas só isso não é suficiente. Não é. Porque com o seu filho, você já é mãe? Sim. Você é mãe, você é a autoridade dele. Vai pro quarto agora, acabou o assunto.
Com aluno a gente não faz Não, isso. com aluno não. Eu gostar de criança não define ser um bom professor. E aí, no primeiro impacto, elas ficavam meio chocadas. Falei, mas como assim? Eu vou explicar, porque você precisa ter técnica para trabalhar com a criança. Porque o gostar de fazer uma brincadeira, de estar disponível, facilita muito. Só que se eu não tiver por trás toda a capacitação de fato pedagógica, como é que eu vou desenvolver o cognitivo da criança? Sim. E às vezes é muito comum, principalmente nas séries infantis, os pais ou as pessoas desinformadas falam, a criança só brinca. Não é só brincar. Mas o quão importante os movimentos são para o desenvolvimento, inclusive de ela se alimentar, de abaixar, de caminhar em linha reta, de ter equilíbrio, né? Isso, e aí depois é que às vezes os pais, às vezes tem muitos professores que não têm esse conhecimento, mas o quanto isso vai fazer diferença lá na frente para ela, essa parte da coordenação dela, essa parte de coordenação fina, grossa, que vai refletir lá na sala de aula. Nossa, é muito interessante. Até esse último curso, não, o curso que nós ofertamos no ano passado, que é de PDI, aí a gente estuda toda a estrutura, tipo assim, deste plano de desenvolvimento individual. O que precisa ter, o que exatamente, o que eu, né? E aí eu lembro que tem uma parte lá que a gente estudava, que era parte da psicomotricidade, parte da lateralidade, o quanto é importante. Aí eu lembro até que uma das cursistas falou, agora eu entendi, aquele aluno que entra na sala, que pega a mochila, que sai batendo em tudo, que é tudo desordenado, ele não tem coisa. Exatamente, tá vendo? É uma coisa simples. Aí eu lembro que outras falaram assim, como que eu vou avaliar um aluno na parte da psicomotricidade? Eu não sou professor de educação física. Eu falei não assim, é sobre isso. Eu falei, é simples, o fato dele fazer uma fila, a forma que ele anda na fila, a forma com que ele arruma as coisas dele na carteira, se expõe. Lá na coisa dele, tipo assim, ele dispõe os materiais, a forma com que ele como eu falo, pega organiza, no lápis, pega né? no lápis, a forma que ele vai usar assim, a pauta dele, mesmo sendo lá no primeiro aninho, você vê se já tem essa parte, se tem essa deficiência, tem ou não. Então, assim, a gente pensa que é uma coisa, é brincar, mas não é brincar. O quanto é importante a educação infantil. E quando chega no Fundamental 2 ou no médio, a gente vê a as mesmas coisas. defasagem. Exatamente, gente. Porque ele não teve, não desenvolveu, não conseguiu, né, fazer ali. Exatamente. Então, assim, é muito importante. Então, eu acho que cada fase deve ser, assim, trabalhada, respeitada e dado o devido valor. Porque depois reflete lá na frente. A gente sabe que reflete. Se a gente pensa na parte, né, não é a pauta, mas a nossa construção adulta está refletida no que foi na infância. Exatamente. Os traumas, vontades, estrutura, então não tem como, né? Desvincular esse propósito. É um desenvolvimento, a gente vai desenvolvendo isso, e chega uma hora que reflete, aí a gente consegue enxergar se realmente foi bem trabalhado, se tem uma deficiência ali, se não tem, né? Pensando no seu futuro enquanto carreira, hoje você está dentro do processo de inclusão, você acha que você se encontrou, ou você está ali desvendando ainda em relação à sua carreira? O que você pensa? Felipe, assim, eu digo, pelo que eu tô vivendo tudo hoje, eu acho que eu me encontrei, sabe? Eu me encontrei, às vezes eu penso assim, nossa, parece que a educação especial eu caí de paraquedas. Não foi de paraquedas. Eu sinto que para tudo tem um propósito na vida. Eu tô aqui porque realmente, né, na educação especial, eu creio que Deus tem um propósito na minha vida para poder atuar na vida desses estudantes, desses professores, né? Aprender cada vez mais. Mas eu acho que eu me encontrei. Eu acho que a educação especial realmente... Eu tinha uma resistência lá atrás, quando eu achava assim, não, talvez eu não vou por insegurança ou falta de formação, exatamente, talvez, quando eu fui professora daquele aluno que eu não tinha nem... Que eu falei, mas eu vou fazer o que com esse livro? Eu vou fazer o que com esse livro? Agora eu vou ter que estudar. E realmente eu vou ter que estudar, né? E eu tenho que estudar. Eu sei que eu ainda preciso estudar muito. Eu sei que ainda vou receber outros alunos, né? E assim, o meu vínculo, né, o cargo meu é de sala de aula, então uma hora ou outra eu tô na sala de aula, eu gosto de sala de aula, sabe? Então, assim, eu sinto que eu acho que eu me encontrei. Tanto é que eu sinto falta de sala de aula. Às vezes, quando de estar ali na frente, exatamente, quando a gente vai visitar né? escolas, assim. Dá uma pontinha, né? Isso, às vezes, tipo assim, chega alguma demanda pra gente de flexibilização curricular, tem que ajudar em alguma parte, sabe? Eu gosto, sabe, de pegar um plano. Vou aproveitar essa oportunidade. Exatamente, eu gosto, assim, sabe, de pegar um plano. Nossa, faz assim, assado, porque dá certo. Então, assim, eu acho que eu me encontrei. Assim como eu tive, né, sempre foi um sonho meu lá atrás de atuar na área da educação, eu acho que eu me encontrei. Eu não estou, né, na educação especial por acaso. Algo tem para mim, né? Eu acho que eu ainda tenho que... Já havia trabalhado na faculdade, já tinha lecionado essa disciplina, mas como eu falei, uma carga muito pequena, então a gente nem se aprofundava. Isso, era uma coisa bem conceitual, bem superficial. E depois, agora quando foi na pandemia, eu trabalhava numa universidade e como tantas outras fecharam-se as portas. E aí eu comecei a voltar para o ensino regular. E eu falei, o que eu posso fazer? Atuar? Já
já era formado em História, e aí eu vi ali a oportunidade de educação especial, porque eu vi a demanda de professor de apoio muito grande. Sim. E aí eu fui buscar essa informação, fui estudando até o momento que me deparei com a oportunidade, de fato, de ser um profissional ali de apoio, e eu também compartilho desse sentimento. Falando, é aqui. É aqui, cheguei. Então, e você falando de pandemia, eu me lembrei de um fato que no ano da pandemia foi 2021, né? Isso, começou. Eu estava no Joaquim Queiroz ainda e eu era eventual. Eventual é aquela professora que fica para as eventualidades, né? Isso. E aí eu lembro que a gente começou o ano, no 17 de março, eu lembro que nós já estávamos em casa. E a gente tinha esse público do mesmo jeito, e tinha alguns alunos que eles não tinham professor de apoio e eram alunos laudados. Eu lembro que a minha supervisora entrou em contato comigo depois de um mês e pouco, falou: Ana, eu preciso que você atenda esses alunos da educação especial. Eu lembro que tinha aluna da aula, tinha um aluno super comprometido com a parte da psicometricidade, eu quero que você dê aula para eles online. Fazer, né? Eu falei, online? Mas o que eu vou fazer com esses alunos? A menina, eu lembro assim, a estudante era super comprometida, tudo. E aí eu falei assim, eu lembro que ela falou, eu vou te passar o PDI, o laudo para você estudar e você, Ana, faz alguma coisa. Eu falei assim, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu já tinha estudado, já tinha tido algumas experiências, não, eu vou desenvolver com eles. E aí eu tentava, e eu lembro que foi um desafio, mas foi um ano muito gratificante. Eu atendi vários alunos que precisavam de suporte, não tinham professor de apoio. Eu lembro que eram alunos, tinha alguns que tinham professor de apoio, outros não, e aí eu atendia acho que uns 5, 6 alunos, e eu fazia várias aulas, e eu falava, e era muito engraçado, porque eu tinha que tentar, você vai fazer isso. Nossa. E aí eu tinha que fazer adaptado aqui. Na tela, né? Isso, na tela, como é que eu vou fazer, como é que eu vou pegar na mão, como é que eu vou ajudar esse aluno? Mas deu certo, Conseguiu entregar, eu né? consegui. Eu falo que nós professores, uma sexta-feira nos despedimos da sala de aula e na segunda-feira viramos um youtuber. Isso, chegamos como já blogueirinhos. Eu falei, como que eu vou fazer? Como que eu vou usar disso? Eu lembro que daí eu usava tela. Nossa, era muito engraçado. Aí eu tinha que gravar vídeo explicando. E eu lembro até que eu tinha um aluno que ele não estava no segundo ano, ele era... Porque assim, eu atendia várias séries. Eu era um aluno que eu lembro que a mãe dele mandou uma mensagem e falou para mim, se eu gostaria que você ensinasse, porque ele está com dificuldade em letra cursiva. Tá, como que eu vou ensinar letra cursiva? A distância. Meu Deus, como assim? Vou ensinar? Eu lembro que daí eu tinha uma lousa lá e eu começava a ensinar, porque a letra cursiva nada mais é do que um desenho, né? E aí eu lembro que eu começava, eu falei, gente, que loucura, letra cursiva à distância. E deu certo, ele foi aprendendo. Mas a mãe querendo letra cursiva, né? Uma coisa não é tão importante. Os pais querem tanto até porque depois... nós fazemos essa transição, isso. Mas no fundo, quando chegar ali no controle da alfabetização, ele vai definir como ele vai escrever, misto, junto, enfim. É importante para muitas coisas. Ele precisa conhecer. Ele precisa ler um outro tipo de letra, saber transcrever, saber ler todos os tipos de letras, mas o fato de cursivo, mas eu lembro que foi pedido, a mãe pediu, a supervisora falou, não, tudo bem, você vê que você consegue. Aí eu lembro que eu desenvolvi com ele, mas eram uns desafios assim, você falando de pandemia, mas são muitos desafios, né? Educação é constante, vai surgindo, né? Educação é constante. Eu fui numa palestra do professor Leandro Carnal e ele falou assim, tudo aquilo que a gente já fez faz parte, nos construímos até aqui, mas hoje é um novo ser. Isso. Porque é um novo dia, um novo aprendizado, uma nova demanda, né? E na educação é uma caixinha de surpresa, né? Não tem como. E o aluno, assim, hoje, às vezes, olha o que você falou, às vezes a gente entrega o aluno para a família numa sexta-feira, na segunda ele tá diferente, ele vem, né? Às vezes às vezes retrocede, às vezes ele vem com desenvolvimento, às vezes ele desenvolve, porque o aluno, assim, é porque, assim, todo aluno, né? Eu acho que você vai falar isso pra mim, que você tá com um aluno aí. Esses assim, anos iniciais, essa fase de desenvolvimento, até junho, assim, as férias é um aluno. Essas férias, esses 15 dias, como muda o aluno, gente? É a maturidade, eles voltam diferentes. Engraçado que quando eu tava com a turma do segundo ano e as mães perguntaram no primeiro bimestre, quando é que meu filho vai começar a ler? Eu falei, mãe, tenha calma, que a gente vai trabalhar. Mas eu quero saber quando. Eu falei, eu não consigo te dar essa resposta. Mas eu acredito que lá para setembro, outubro, ele já vai ter conectado. É uma chavinha. Porque ele vai ser assim, um belo dia, ele vai acordar e vai ler. Exatamente. E é assim que acontece. É bem isso mesmo, mas eles não entendem. Eu acho que é uma ansiedade, né? Os pais ficam, né?
E aí eles desenvolvem muito. Às vezes é questão de um dia, às vezes essas férias eu tipo assim, eu costumo falar que é como se fosse um ano, porque eles voltam diferentes, né? Já mudou o comportamento, exatamente. né? As E informações. assim, nada diferente com o nosso aluno de educação especial também. Verdade. Eles vão desenvolvendo. E uma coisa que a gente fica muito atrelado, assim, é a escola quanto família, né? Principalmente, assim, a gente está falando de educação, inclusão, então eu vou bater bem, né, nessa tecla. Que as famílias ficam preocupadas, né? Ai, o meu filho... Porque a gente sabe que tem muitos alunos que são muito assim, com um comprometimento tremendo, a parte toda, assim, cognitiva, a parte de locomoção e tudo mais, às vezes a VD mesmo, as atividades diárias de vida que não consegue desenvolver sozinho, e eles querem que o aluno lê, escreve, interpreta. Muitas vezes a escola vai fazer um papel ali de preparar o aluno para a vida, né? Para a vida dele, ele conseguir se locomover. Os princípios básicos, exatamente, né, de higiene. E aí não é importante. A gente sabe que tem muitos alunos que são comprometidos nessa parte cognitiva, que ele não vai conseguir chegar igual um aluno, digamos, que consiga, né, terminar o ensino médio, fazer uma faculdade. Ele vai conseguir dentro das limitações dele. Mas o mais importante é ele desenvolver como ser ali um cidadão que consegue ter autonomia, de sair na rua, de comprar alguma coisa em um comércio, de pegar um ônibus. Se comunicar, né? Se comunicar, ter os anseios. Isso aí é um desenvolvimento. E às vezes a família mesmo, às vezes tem muitos professores bate na tecla do pedagógico, ele tem que aprender a ler e escrever. Ele vai aprender, a gente tem aí, como é que fala, o letramento, ele vai aprender, mas da forma dele, né? Então, existem outras coisas mais, não que sejam mais importantes, mas que faz diferença na vida dele. A gente precisa entender o aluno como ser individual, porque somos, né? Não dá pra mais a gente achar que aquela, né? A gente fala muito do ensino tradicional, achar que vai colocar todo mundo numa caixinha, vai despejar ali, aí sai todo mundo estudadinho atrás do outro. Lendo, escrevendo, interpretando, não é assim, não né? É assim. Então ele vai, é uma construção, né? A gente vai se construindo. É isso é importante pra gente, assim, eu costumo falar muito isso para os nossos professores, quando a gente dá, tipo assim, as capacitações, porque a gente sabe, assim, que quando a gente faz módulo, que a gente vai nas escolas e os cursos, assim, os professores querem mais aquela mesa de lamentação, mas, eu passo por isso, aquilo, a gente ouve bastante eles, sabe? Depois a gente fala, a gente não precisa... Vai com calma. Calma, não é o pedagógico, sabe? É importante, é lógico, a escola tá aqui pra isso, mas a gente tá aqui também pra poder formar um ser ali, né? Ajudar ele no próprio desenvolvimento dele, na autonomia dele, o aluno sabendo andar sozinho. E conseguir se desenvolver, tá bem, ficar segurando né? o bracinho dele pra ele poder andar, né? Então ele precisa desenvolver isso, a gente tá ali pra poder ser. Eu costumo falar que os nossos professores de apoio, né? Porque assim, dentro do estado a gente fala CLTA, que é apoio à comunicação, linguagem e tecnologia assistiva. O professor tá ali para poder ser uma ponte, um facilitador. Ele não tá ali para fazer um babado, um aluno, para fazer um papel de mãe ali, um papel de ficar cuidando do bebê. A gente tá ali para poder facilitar mesmo a vida do aluno. Para conseguir, né, dar os subsídios, né? Isso, para ele poder... dentro do espaço para conseguir desenvolver. Exatamente, né? Porque senão a gente vai ficar o tempo todo ali, né? Como é que fala? Locomovendo ele. Exatamente, né? Assistindo o tempo todo. Aí vai terminar o Fundo 2, vai vir o ensino médio e depois... Até porque ele precisa ter autonomia. E autonomia é o fazer. É o fazer, se eu fizer coisa, ele não vai fazer. Exatamente, a gente sabe que é assim, né? Com uma criança. Os nossos filhos é assim. Então, muito acho bom, que isso aí é Paula. importante. Caminhando para o final agora, uma mensagem que você poderia deixar para os pais que eventualmente hoje recebeu o laudo ou que está em busca, né, já do estudo dessa criança. Mas o que você poderia falar para as famílias hoje que vão receber esse diagnóstico? Olha, eu sei assim, enquanto mãe, eu sou mãe, eu tenho um filho de 17 anos, a Maria de 12 anos, o Pedro de 17, então assim, como mãe eu sei que deve ser algo difícil. Eu ouvi até de uma psicóloga falando que tem a parte do luto, né? Quando a gente pega um laudo de um aluno, o que eu vou fazer agora? Como vai ser a sociedade? Como que eles vão aceitar o meu filho? Mas agora eu voltando assim como professora, como, né, atuante na área da educação, eu acho que o mais importante é você aceitar primeiro e pensar que ele é seu filho, ele seja sendo deficiente ou não, ele tendo uma limitação ou não. O que você precisa é buscar apoio, é buscar ajuda, amá-lo ainda mais, né? Eu acredito que se ele é especial, você é muito mais especial. Deus não ia escolher alguém, eu acho que Deus escolhe pessoas especiais para cuidar de algo especial. Então, assim, você é especial, né? Você mãe, você família aí. E, assim, acredite no seu filho. Ele vai desenvolver, como nós falamos aqui, da forma que tem que ser, né? Com as limitações, mas ele é uma criança normal, ele vai desenvolver, ele é um ser normal e ele vai ter direito, ele tem direito como toda criança, né? Alguns direitos além, né? Tipo assim, pra ele aí. E, assim, acredite nele e não deixe ele em casa, leve ele pra escola, né? Realmente, assim,
contribua para essa inclusão, mas assim, aceite ele em casa, faz com que ele se sinta amado, né? Como que a inclusão precisa falar acontecer dentro da sua casa, porque se ele sentir que vocês excluem, que vocês têm vergonha dele, não sinta isso. Então assim, aceite ele e mostre para ele que ele é uma criança normal, né? E que ele tem direitos, ele vai ter direito a estudar, trabalhar, viver, andar na rua. Então assim, aceite ele primeiro. Eu acho que se ele se sentir amado e aceito, o resto vai fluir. Exatamente, acho que é isso. Muito bacana, Ana Paula. Eu queria te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, Imagina, pelo seu conhecimento, por esse bate-papo. Muito obrigado mesmo por estar participando desse projeto, né? Ter acreditado em mim, acreditado nessa proposta. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, bacana. Tá bom? E você aí de casa, não se esqueça de inscrever no nosso canal e também no Instagram, @podpro2024. Muito obrigado pela participação. Até breve!